Ele era filho de uma abastada família alemã. Nasceu no início do século XX e se formou em arquitetura. No entanto, foi à musicologia que Kurt Lang se dedicou por toda a sua vida. O interesse pelo tema surgiu quando ele se mudou para a América Latina, após a Primeira Guerra. Ele se radicou em Montevidéu, no Uruguai, mas foi no Brasil e principalmente no interior de Minas Gerais que ele encontrou a fonte para a pesquisa musical, a música colonial do século XVIII e XIX. As cidades de Ouro Preto, Mariana e São João del Rei foram alguns dos locais visitados por Kurt Lang. Mas é aqui em Belo Horizonte, no acervo da Biblioteca Central da UFMG, que está boa parte da história do musicólogo. O que foi que trouxe o Kurt Lang à América Latina e que vínculo que ele criou com a América Latina? Bom, Kurt Lang é um dos exilados da Primeira Guerra Mundial, né? Ele vem no pós-guerra, numa época de muita crise, e ele vem para a América Latina em 23. Logo depois se radicando, ele chega por Buenos Aires e logo depois se radica no Uruguai, onde se casou, né? Onde viveu a maior parte da sua vida. Para o Brasil, a importância de Kurt Lang começa, sobretudo, com a sua vinda em 1944, embora já tivesse vindo antes ao Brasil em períodos curtos, mas em 44 ele vem para editar o 6º tomo do Boletim Latino-Americano de Música, que foi um dos periódicos de música mais importantes, né, do Ocidente no século XX, na primeira metade do século XX. E, em função desse trabalho editorial, ele começa a pesquisar a música no Brasil. A comunicação mesmo da descoberta está aqui nesse boletim. Esse boletim, ele fez o levantamento da situação da música no Brasil. Esse número aqui é sobre isso. Tá? Quando ele chegou, sabe, ele esperava contar com a ajuda do Villa-Lobos, porque o Villa-Lobos tinha grande prestígio junto ao Getúlio. Era um homem importantíssimo já naquela época. Tá? E tinha muita força junto ao governo de Getúlio. Então, ele esperava que obtivesse recursos financeiros para a organização disso. Então, aqui é o princípio de tudo, né? Quando ele o princípio do registro dele está aqui. Está. A comunicação da descoberta está aqui. Ele começou a pesquisar aqui, sabe, a princípio, com a ajuda do Juscelino Kubitschek, porque foi o Juscelino Kubitschek que o trouxe quando ele veio para fazer esse boletim interamericano de música, dedicado ao Brasil. Ele foi para o Rio de Janeiro, mas ele chegou lá quando o Villa-Lobos, que o havia convidado, tá, estava de partida para a primeira bolsa de estudos que ele teve no exterior. Ele foi para os Estados Unidos. Então ele falou com o Kurt Lang: você espera aí, deixa eu voltar. O Kurt Lang ficou lá, o Juscelino Kubitschek o atraiu para cá. Ele achou o seguinte: olha, Minas Gerais produziu arte importante em quase todos os setores. Não tem nada de música. Não é possível que não haja música. Há uma tradição importante em Portugal, então não é possível esse buraco. Foi aí que ele começou a pesquisar. Havia uma rede de informação mineira, digamos assim, que conduziu Kurt Lang a esse estado, e essa primeira visita modifica totalmente os seus planos, né? Porque ele encontra no interior de Minas, nas bandas, corporações musicais, nas igrejas, nas comunidades, um acervo documental, né, de música manuscrita do século XVIII e XIX, que simplesmente, né, era praticamente desconhecido. Com esses grupos, ele
descobriu duas coisas bem importantes. Primeiro, que esses grupos eles eram herdeiros de práticas musicais desde o século XVIII, né? E a outra coisa é que esses grupos continham em seus arquivos, né, músicas que vinham desde também o século XVIII, né? Então, ele foi realizando visitas, pesquisas com esses grupos, né, e com pessoas que estavam ligadas a esses conjuntos, né, como, por exemplo, viúvas, né, de maestros de banda. E aí ele foi adquirindo, né, uma série de músicas, né, a grande maioria manuscrita. E o importante que você tem que colocar aqui é que muita coisa única, né? Quando ele encontrou essa música nos anos 40, ele percebeu que os avanços da modernização, né, estavam atingindo diretamente essa música antiga, né? As pessoas sabem o que o violinista faz, o que o regente faz, né? Agora, o que faz o musicólogo, né? O musicólogo seria uma espécie de intermediário, né, entre a obra, né, e o intérprete, né? O musicólogo é uma espécie de historiador e músico. Ele tem que ter essas duas formações. O musicólogo, além de se dedicar a esse trabalho importantíssimo da montagem de partitura, vamos esclarecer. As músicas do século XVIII, a maioria delas estão em partes cavadas, em partes separadas. Que para a gente conhecer a estrutura é necessário que se monte a partitura, para a gente ter realmente uma visão na estrutura global dela e conhecer a sonoridade. Uma pesquisa de cunho científico, em que ele utilizou não somente os manuscritos musicais para poder conhecer esse passado musical do Brasil, mas também documentos não necessariamente musicais, que são diversos códices em que descrevem, códices que descrevem os contratos dos músicos, as atividades que eles faziam, as suas obrigações. E hoje nós somos herdeiros dessa postura do Courtelange. Ele então falou, bom, continua essas pesquisas. E estava descobrindo cada vez mais coisas, ele estava entusiasmado com aquilo, quando acabou o governo de Juscelino. Juscelino foi para o Rio e ele ficou aí sem poder realizar essa pesquisa. O que ele fez? Ele procurou um amigo dele lá, um capitalista lá do Uruguai, né, que o ajudou financeiramente. Ele vem em 58 para mostrar pela primeira vez no Brasil, em concerto, essas obras, né, que haviam sido publicadas em 51 em Mendoza e mais algumas partituras que ele vinha, né, desde então preparando. Na realidade, essa música mineira, ela não era, ela já existia ali, ela era praticada, né, em eventos religiosos por essas bandas, né? O problema é que ela não era conhecida pela Academia Musical Brasileira, né? Mas ela existia ali, né? Mas daí essa palavra vai ser usada e abusada nessa de descobrimento, e daí ao ponto de se dizer assim, eu descobri na biblioteca uma música tal. Como é que vai descobrir uma biblioteca se já está na biblioteca, né? Mas essas são as contradições, digamos assim, do trabalho do Courtelange, né? Mas essa musicologia heróica da descoberta, ela vai, digamos assim, influenciar muitos pesquisadores e muitos vão seguir com esse espírito, né, de descobrir músicas e salvá-las, né? É claro que a abordagem do Courtelange, para o estado da arte da musicologia naquele tempo, né, ela foi extremamente pioneira, né, e audaciosa. Agora, ela tem as suas limitações, né, que, é claro, né, aos olhos de hoje ficam muito evidentes. E quanto do que a gente conhece dessa música se deve ao Courtelange? Bom, na verdade, o grande movimento de pesquisa de campo que se deu a partir dos anos 50, 60, dizendo mais propriamente, né,
foi devido ao Kurt Lang. Tudo o que foi pesquisado posteriormente foi consequência da pesquisa dele. Esses arquivos todos que se formaram, arquivo hoje que existe em Prados, em São João del Rei, aqui em Mariana, em Diamantina, né? Tudo isso é posterior. Ele foi, como eu falei, esse herói civilizador, né? Ele veio para cá com uma carga de conhecimentos que ele tinha lá na Europa. E aqui ele tentou realizar o seu trabalho, né? Teve atritos porque esse conhecimento às vezes colidia com o conhecimento que havia aqui sobre pesquisa musical. Ele teve uma postura, vamos dizer, de institucionalização da preservação desse patrimônio musical, né? de uma ação institucionalizada de preservação desse patrimônio. E na medida em que ele vê que não haveria aquela possibilidade, ele parte por uma postura colecionista. Ele foi juntando esse patrimônio. Esse patrimônio, na verdade, era dele. Né? Ele levou aquilo para o exterior. Agora, eu comprei, nós compramos aquilo dele, mas foi um preço até muito razoável. Né? Era mais uma indenização por aquilo que ele tinha gasto, né? e pelo esforço que ele desenvolveu aqui. Se você quiser saber mais sobre Kurt Lang ou sobre a música pesquisada por ele, visite o Museu da Inconfidência aqui em Ouro Preto ou acesse o site do acervo Kurt Lang no endereço kurtlang.bu.ufmg.br. E seguimos com música. Em 2025, álbuns icônicos que definiram a música dos anos 1990 completam 30 anos. De clássicos do rock alternativo à obra-prima do pop. A repórter Aline Frazão conversou com um colecionador que reuniu pérolas, curiosidades e diversão em obras que marcam a cultura musical. Tem Mamonas Assassinas, Pato Fu, Raimundos e outros aniversariantes. Dá uma olhada. É o top de 4, já vai! Já vai! O ano de 1995 foi o último ano de prensagem de vinis no Brasil, né? Das grandes gravadoras, vamos dizer assim, né? A transição para o CD já vinha de alguns anos, e nesse ano a prensagem de vinil já começa a ser numa escala bem pequena, e a de CD que passa a ser a prioridade, né? Para as gravadoras e para as empresas de distribuição de discos. Então eu considero um ano bem marcante, e eu olhando no meu acervo, eu ainda tinha alguns materiais, né, alguns discos de 95, né, e com uma diversidade muito grande, com curiosidade, com coisas bastante interessantes. A partir daí que eu separei os discos em 3 categorias, né? Os álbuns mainstream, né, que tem a ver com as grandes gravadoras, né, artistas que as grandes gravadoras lançavam naquele período. As peculiaridades da década de 90, né, que são bandas e artistas que têm temas bastante, digamos, questionáveis para o mundo de hoje, né? E o material underground, né, que são essas obras ligadas às bandas punks, né, as vertentes das bandas punks, que é o lugar ali onde eu vivencio, a cultura que eu vivencio, né, e que eu também sou artista, e que eu consegui reunir muitos álbuns. Eu ouvi muito, comprei muita coisa, então eu reuni muito álbum desse período. Passando pro Brasil, Raimundos, Lavô Tá Novo. Essa banda aqui caberia, inclusive, nas peculiaridades da década de 90, né? Tem aquele teor, assim, né? Já na época foi considerado algumas letras bastante machistas, sexistas, então... Mas fez muito sucesso, tocou na rádio, tem a música que a Sol e o Sen fez muito sucesso, tocou bastante, esse disco vendeu muito. E aqui o representante mineiro, Pato Fu, né, o Gold Cane. A gente tem a principal, Sobre o Tempo, né, que fez muito sucesso, talvez a música que lançou o Pato Fu mesmo. Abuso Sonoro, Prisões,
1995, obviamente. Isso aqui também é uma banda punk, assim, né? Da movimentação hardcore, mas também muito ligada à cena anarcopunk. E essa banda, no início ali dos anos 2000, ela acabou. Ela parou de tocar, né? Doom, né? F. Civile. O Doom é uma banda punk, obviamente, uma banda inglesa, do Crust, né? É uma vertente do punk ali. E eles eram uma banda que saiu pela Peaceville Records, né? Na época. E a Peaceville, todos os materiais da Peaceville foram vendidos quando ela foi vendida para Music for Nation na época, que era uma multinacional. E tudo que o Doom tinha feito pela Peaceville acabou caindo na mão de uma multinacional. Eles ficaram muito chateados com isso e decidiram gravar de forma independente tudo que eles tinham lançado pela Peaceville nesse álbum aqui. E agora aquele material, né, aquela peculiaridade da década de 90, né, aquela coisa que é bem característica da época, assim. Para começar aqui, Mamonas Assassinas fez muito sucesso. Uma banda de humor, né, fazia bastante humor, tanto nas apresentações como no tema das músicas. Esse aqui, Falcão, também traz aqui letras assim, com um teor bastante controverso e um registro importante, esse tipo de registro da época, e representa um pouco o que era a história daquele momento, como era a cultura naquele momento, né? O Rap Brasil 1, isso fez muito sucesso. O Rap Brasil 1 fez muito sucesso na década de 90, com o Rap da Felicidade, ganhou o Brasil inteiro, o Rap Brasil. Então é algo bastante interessante desse período, e que depois o funk, o rap, através de outras vertentes, se estabeleceram, né? Alguns de maneira mais política, outros dentro do campo do entretenimento, né? Como cresceu muito, principalmente hoje. E é bom fazer esse paralelo com o mundo de hoje, o mundo político de hoje, com essas obras, né? Medo de viver, pois moro na favela e tô muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço. O Agenda já está com o pezinho lá no Carnaval e hoje a gente abre alas com reportagens sobre algum dos blocos que vem fazendo história na festa de rua de BH. O primeiro é Leão da Lagoinha, um dos cortejos mais antigos da capital mineira. Salve, salve o Leão da Lagoinha, salve, salve BH, Carnaval é com Leão, que nasceu para babá. O bloco Leão da Lagoinha, eu costumo dizer que ele dispensa comentário. Só por ser o bloco o primeiro de Belo Horizonte e o primeiro do coração de Belo Horizonte, já falou tudo. Porque a Lagoinha é o coração de Belo Horizonte. Como nasceu o bloco Leão da Lagoinha? O Leão da Lagoinha veio pegando aquele respaldo ainda da ditadura, onde, vou dizer principalmente a comunidade, não existia comunidade. A pessoa que era LGBT era discriminada, né, era maltratada. Então, a proposta do Leão da Lagoinha veio para dar liberdade de expressão a essa comunidade e trazer alegria à cidade de Belo Horizonte. Que, na época, o lema era homem vestia de mulher e mulher vestia de homem. Então, quando a mulher vestia de homem, ela pintava o rosto, de bigode, né, mudava. O homem vestia de mulher, se maquiava todo, vestia a roupa e podia descer com toda a liberdade para a avenida. Então, o Leão, me lembro, eu tinha na faixa de 5 anos de idade,
Minha mãe, meus pais, pegavam aquele monte de irmão, que éramos em 7 irmãos, os vizinhos, descíamos para Lagoinha, para ir para rumo à Avenida Afonso Pena para ver o desfile do Leão da Lagoinha. A avenida lotada. Quando o Leão da Lagoinha passava pela passarela Afonso Pena, no seu desfile, quando terminava a cidade ficava vazia. O povo ia embora, porque a atração do Carnaval de Belo Horizonte sempre foi o bloco Leão da Lagoinha. E o Leão sobreviveu até na década de 70, quando houve uma dissidência da diretoria do bloco Leão da Lagoinha. Alguns diretores que tinham um poder aquisitivo maior fundaram hoje a Banda Mole. A Banda Mole saiu de dentro do Leão da Lagoinha e a Banda Mole mantém hoje o mesmo perfil do Leão da Lagoinha. Né? Homem, mulher veste de homem, homem vestido de mulher. Isso graças ao Leão da Lagoinha, né? Que trouxe essa inovação para Belo Horizonte. A minha relação com o Leão, né, vem desde o momento que eu chego na Lagoinha, através do projeto Hortelões da Lagoinha, que nasce também com essa vontade de chamar a cidade pela questão da natureza e pela questão de onde viemos. O bairro da Lagoinha me fez enxergar, lógico que imediatamente o samba vem pulsar dentro de mim. Então, é muito importante. Eu trago aqui a personagem Geni. Geni é a cidade, Geni é o lugar, Geni é o território da Lagoinha. O Bloco Leão da Lagoinha é patrimônio da cidade. Lagoinha é a Lapa, Lagoinha é o mundo, Lagoinha é a cidade de Belo Horizonte. É a primeira vez que eu sou rainha de um bloco, né? E é uma honra imensa de ter sido chamada para o primeiro bloco de carnaval do bairro da cidade de Belo Horizonte. A gente vai estar trazendo essa cidade-jardim. O figurino, isso aqui tudo foi produzido pelo Léo Piló, né? Nós estamos trazendo a reciclagem, né, a importância da sustentabilidade, representar com alegria, representar com força esse valor, essa resistência que é o samba da cidade de Belo Horizonte. Porque nenhum jovem de nenhum bloco da cidade hoje pode pisar na avenida, na rua, sem ter essa referência de onde veio, de onde viemos e para onde vamos. Para onde que vai esse carnaval dessa cidade de Belo Horizonte? Nós podemos, sim, fazer um carnaval diferente. Nós podemos, sim, fazer um carnaval sustentável. Samba é natureza, samba é sustentabilidade, samba é vivência. Samba é história. Então, quando se canta um samba, não canta assim, canta uma vida, canta uma essência. Samba vem do morro. Eu tenho um samba que eu digo, moro no morro e gosto do morro porque é lugar bem alto. De lá eu avisto o asfalto com seu panorama espetacular. Lá de cima eu vejo navios saindo e chegando, e aviões também aterrissando, trazendo notícia de todos os lugares. Outra atração que também está em cartaz na Funarte pela campanha de popularização é a exposição Histórias e Afetos, uma vida dedicada à arte. A mostra contempla 45 anos de história do teatro em Belo Horizonte, por meio de objetos que remetem à trajetória do ator e diretor Ronaldo Boschi. A exposição ela é uma homenagem ao Ronaldo Boschi, né, que foi um grande homem de teatro, mais conhecido como homem de teatro, mas que circulou por várias áreas do campo artístico, né, da área de literatura, música, dança, né, fora o teatro, provavelmente, e as artes plásticas.
né? Então, foi um homem que se dedicou ao teatro e utilizou de todas essas ferramentas que ele desenvolveu individualmente em prol do teatro e para a criação do grupo dele, que foi o CPT, o Centro de Pesquisas Teatrais. Eu cheguei no acervo, ele foi convidado para fazer a expografia dessa exposição. E quando eu cheguei no acervo, eu levei um choque, porque são... É muita coisa, são mais de 10 mil peças de figurino. E caixas e caixas de documentos, né, da história mesmo do teatro, essa história foi toda guardada, então desde cartazes, borderôs, fotos, jornais, uma infinidade de coisas, assim, mas o Yuri já tinha bem em mente o que ele queria trazer para a exposição. Né? E aí, quando eu cheguei no acervo, a Roberta, ela mora na Inglaterra, então assim, ela não estava em Belo Horizonte quando eu fui convidado, então a mãe dela me levou até o acervo, eu cheguei no acervo, levei um choque e falei assim, eu não tenho condições de escolher, porque eu não conheço o acervo, né? Então assim, mais de 10 mil peças, eu vou levar 1 ano para poder catalogar isso tudo. Então assim, aí a Joselma Lucchini falou comigo assim, Yuri, vamos esperar a Roberta chegar então, porque ela conhece o acervo melhor do que a gente. Aí a Roberta chegou e eu já tinha ideia do que mais ou menos poderia ser essa exposição, e a gente foi selecionando junto, assim, eu pedia um vestido de época. Eu mostrava 1, 2, 3, esse sim, esse não. Vamos deixar esse aqui talvez, e aí a gente foi selecionando. A ideia inicial surgiu com a exposição de um homem de teatro, prova que está dentro da estrutura do Simpark, dentro da campanha de popularização do teatro, né, dentro de uma proposta da campanha de popularização do teatro e da dança. Mas como eu conhecia um pouco a história do Ronaldo, eu falei assim, gente, ele vai muito além disso, a gente não pode amarrar, colocar essas travas, né? Então, e o teatro abraça muitas outras artes. Então, é interessante ver que como ele desenvolveu um trabalho expressivo nas artes plásticas, né, de desenhos, pinturas, né, esculturas propriamente dita, né, essa série de bailarinas, de deuses, esses elementos, essas figuras, né, que ele desenvolveu em bronze, em cerâmica, ele chegou a expor isso como artista plástico, então ele não se limitou a essa área. Além disso, ele trabalhou com a dança, ele foi para estudar na Inglaterra via dança, não via teatro. Exatamente. Ele desenvolveu teatro lá, mas ele foi lá para estudar dança. Mas sempre com foco no teatro profundo, entendeu? Então, assim, mas eu falo assim, então ele não é um homem do teatro apenas, ele é um homem das artes. E uma coisa muito legal de dizer também é que o CPT tem 45 anos, fez 45 anos no final de 2019, né? E a campanha de popularização tem mais ou menos a mesma idade, porque muitos dos alunos do CPT iniciaram o movimento de popularizar o teatro, que se transformou na grande campanha que a gente tem hoje. Tem o movimento da campanha das compras, porque os alunos queriam se apresentar ao grande público. E foi esse movimento de sair do amadorismo e se tornar profissional, que na época podia se fazer isso, né? Hoje não se pode mais, mas eles começaram uma temporada e levaram as pessoas para assistir de início gratuitamente essa campanha para se popularizar o teatro. E foi desse movimento lá no início do grupo. Profissionalização mesmo, que está todo na origem aí dos anos 70, né? Onde o Ronaldo participou. Ele foi companheiro de cena de vários grandes nomes de Minas Gerais, né? J. D'Angelo, Pedro Paulo Cava, Raul Belém Machado. Então, assim, ele estava ali junto com aqueles homens todos, né? Que fizeram teatro, aquelas mulheres maravilhosas, Vilma Henriques, Vilma Fernandes, assim, era um grupo imenso. Né? Então, assim, eles começaram a profissionalizar o teatro realmente em Minas Gerais.